Graça e paz, meus irmãos. Obrigado. Bom dia para todos. Como o pastor Alessandro me apresentou, me chamo Sebastião. Sou um jovem com nome de adulto, né? Eu fiquei rindo porque ele falou assim, um jovem Sebastião. Mas eu sou membro da Igreja Presbiteriana, lá do bairro do Divino. Para quem não conhece o Divino, fica um bairro quase chegando em Caxias, mas quase chegando em Belfor Roxo. Inclusive, eu moro em Belfor Roxo, então, mas congrego lá já faz algum tempo. Como o pastor Alessandro também falou para os irmãos, eu sou um dos missionários da CRU, atuo na CRU. Eu fui estudante universitário, conheci a CRU na universidade, lá na UERJ, no tempo que eu estive na universidade. E eu falo para todo mundo que o tempo que eu estive na universidade foi o tempo a qual o Senhor, Ele me vocacionou para missões e para a vida ministerial de pastor. Então, como o pastor bem avisou aqui, alertou os irmãos, existe sim alguns jovens que entram para a universidade, que apostatam da fé, mas existem jovens também lá na universidade que entendem a sua missão, a sua vocação, que durante aqueles 5 anos, 4, alguns 6, 7, vai depender muito, eles estão ali para compartilhar a sua fé. Não porque, somente na universidade, mas nós entendemos que em todo ambiente onde nós estamos inseridos, é lá que o Senhor quer que nós compartilhemos a nossa fé. Então, eu vivenciei muitos momentos assim, de compartilhar a fé com amigos meus dentro da universidade, participei de alguns projetos missionários também, e foi um momento muito rico, está sendo um momento muito rico para a minha vida e para o meu ministério. Mas nessa manhã eu tenho uma missão de compartilhar com os irmãos, falar um pouco sobre a reforma protestante e com o segundo ponto da reforma, somente pela fé. E eu estive pensando o que poderia compartilhar com os irmãos. Eu sei que quando a gente imagina, vai falar somente pela fé, justificados pela fé, a gente vai logo entender que o texto de Romanos, lá capítulo 8, é o texto ideal que o apóstolo Paulo fala sobre a justificação pela fé. Mas eu não queria compartilhar desse texto com os irmãos. Eu queria compartilhar com os irmãos a segunda epístola do apóstolo Paulo para o jovem Timóteo. Então, eu vou pedir para os irmãos que abram a vossa Bíblia, da segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1. Nós estaremos lendo do capítulo 1 verso 1 ao verso 8. Mas antes, eu queria compartilhar uma pequena história, para que os irmãos entendessem bem. Quando o apóstolo Paulo está falando sobre a justificação pela fé, é algo que muitas das vezes nós não compreendemos ainda, porque é realmente algo sobrenatural. Porque imagine você perdoar alguém que te fez mal, alguém que fez algo que te feriu assim diretamente. É muito difícil. É muito difícil. Eu lembro que quando entrei para a universidade, numa disciplina chamada Ciência Política, eu sou formado em Ciências Sociais. Eu não estudei na UFRJ, mas acredito que eu tenho os mesmos desafios do que você, porque eu sou de um curso de humanas. Então, eu vivenciei 5 anos da minha vida compartilhando a minha fé no curso de humanas. Eu lembro que quando eu entrei na universidade, a primeira disciplina assim, que eu tive foi a disciplina de Ciência Política. E o professor pediu para a gente ler um livro muito famoso, que é o livro de Édipo. E Édipo narra uma história de um rei que, enquanto esteve no ventre da sua mãe, os seus pais, ambos, seu pai era rei, recebem uma profecia de um oráculo. E aquele oráculo fala para o seu pai, este filho aí que está no ventre da sua esposa, ele será responsável pela sua morte. Então o pai, mesmo amando muito o seu filho, ele não queria morrer. Então ele pega o seu filho, ele manda o seu filho para muito longe. E é um casal que não tem outros filhos após o nascimento dessa criança. E a profecia que o oráculo tinha feito, ela vai acontecer. Futuramente, passou alguns anos, o Édipo, ele cresce, ele ouve falar que ele não era filho do casal que tinha criado ele. E ele volta, tentando encontrar a sua origem, ele volta, e existia um mito naquela região, que existia um grande monstro que vivia numa floresta.
E o rei, pai de Édipo, até então Édipo não sabia que aquele rei era seu pai, ele procura os homens mais formosos, mais valentes da cidade, para ir até a floresta e matar aquele monstro. E aquele que matasse, por aquele rei não ter um filho legítimo, receberia o trono. Então, herdaria o trono aquele que destruísse aquele monstro. E a história acontece. Pessoas se levantam, homens se levantam, vão até a floresta e não voltam mais. Eles morrem, ficam por lá. Até certo dia que o próprio rei, caminhando, tem encontro com esse tal monstro, entre aspas, e esse monstro mata o rei. E esse monstro era quem? O seu filho, o Édipo. Mas até então, o Édipo acreditava que tinha matado realmente o monstro, que era o seu pai. E volta para a cidade, volta para ser reinado e fala, eu matei. Então, por ele acreditar que tinha matado esse monstro, ele assume o trono de seu pai, que até então ele não sabia que era seu pai. E ao assumir o trono, ele casa com a rainha. E quem era a rainha? A sua mãe. Ele tem filhos com a sua mãe. Ele tem, se não me engano, 2 ou 3 filhos com a sua mãe. E o oráculo, aquele que tinha profetizado, ele volta e conta, tipo, existe uma história, e narra toda a história da vida dele. E a pessoa que matou o seu pai foi você. Naquele momento ele se assusta, porque a profecia tinha acontecido, e ele tinha sido acusado, realmente ele tinha matado seu pai casado com a sua mãe. Naquele momento, aquele jovem rei, ele pensa, morrer para mim ainda é lucro. O que eu vou fazer? Vou ficar cego. Ele tira a sua visão. Ele tira a sua visão. Porque ele pensava que a justiça a qual ele tinha no seu coração, o morrer para ele seria fácil. Mas ele deveria viver uma vida de peregrinação sendo um cego, porque ele tinha matado seu pai e casado com a sua mãe. Ele não se achava digno de continuar no trono. Eu lembro que o professor, durante a aula, após os jovens universitários terem lido aquele livro, ele começa a nos indagar, o que é justiça para vocês? E todo mundo fala diversas concepções sobre justiça e com base nessa história. Porque a justiça para aquele jovem rei não era traçar a sua vida, era que ele ficasse cego e peregrinasse por este mundo. E muitas das vezes a nossa justiça, a concepção de justiça que eu tenho, que você tem, caminha por esse sentido. Você não merece perdão. O seu próximo não merece perdão porque nós somos pecaminosos. Cometemos delitos, pecados que só graça, só misericórdia do Senhor para nossas vidas. E é com esse contexto, é com essa visão que eu queria compartilhar a história que está na epístola de 2 Timóteo, capítulo 1, do versos 1 ao versos 8. Eu queria convidá-los que acompanhassem juntamente comigo. E diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça e misericórdia e paz da parte de Deus, paz de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti, as minhas orações, noite e dia. Lembro das tuas lágrimas. Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a fé que, primeiramente, habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice. Estou certo de que também em ti. Por esta razão, foi admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do teu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Meus irmãos, eu quando estava estudando, pensando qual texto que eu poderia compartilhar com os irmãos, me veio à mente diversas epístolas do apóstolo Paulo, porque a filosofia ministerial do apóstolo Paulo, como vocês bem sabem, era
proclamar o evangelho para os gentios. E sempre o apóstolo Paulo, direto e indiretamente, ele está falando que aqueles gentios estavam sendo salvos não por méritos, mas pela fé em Cristo Jesus. E essa epístola que ele escreve para Timóteo, essa segunda epístola, tem um tom de despedida. O apóstolo Paulo estava preso, e ele estava ciente que aquela prisão era uma prisão totalmente diferente das demais. Porque a acusação aqui não era uma acusação simples. O próprio Império Romano estava condenando Paulo de um crime a qual ele não cometeu. Sequer ele tinha ciência do que tinha acontecido, porque naquela época colocaram fogo na capital de Roma. O imperador, não querendo sair por baixo, que ele fala, foi os crentes, foram os cristãos. Paulo incentivou eles a colocar fogo. Então aqui, bem sabemos que a acusação não era uma acusação simples. Paulo estava sendo acusado injustamente de colocar fogo na capital de Roma. E o que mais me deixa assim maravilhado com essa epístola, que ele tinha todos os motivos aqui agora para descansar. Não, já fiz muitas coisas, eu já preguei em diversos lugares, já discipulei, já compartilhei a fé, já sofri perseguições, agora eu vou descansar. Vou morrer mesmo? Meu ministério está chegando ao fim? Então eu vou descansar. Mas não é isso que o apóstolo Paulo faz. No seu último suspiro de vida, ele vê Timóteo passando por problemas totalmente relacionados com a sua fé. Porque Paulo narra nessa epístola que alguns irmãos tinham abandonado. Porque, como falei para os irmãos, a acusação que o apóstolo Paulo estava passando aqui, uma acusação injusta, era do Império Romano. Então, você compactuar, apoiar Paulo, era basicamente assim, você está contra o Império Romano. Então, não era algo fácil para aquelas pessoas que estavam perto do apóstolo Paulo. Não era algo simples. Não era algo simples. E Timóteo, por ser um jovem pastor, estava com medo. Ele estava com medo porque o que poderia acontecer com o apóstolo Paulo, poderia acontecer futuramente com ele também. Porque estar perto de Paulo era estar automaticamente se condenando, indo contra o império. Então Paulo escreve essa epístola de uma forma de incentivar Timóteo, não somente a abandonar ele. Não, Timóteo, por favor, não me abandone. Mas Paulo faz Timóteo pensar no seu passado, de onde o Senhor tinha tirado ele. Que a mesma fé que habitava no coração da sua avó, da sua mãe, Paulo tinha certeza que a fé que habitava no coração de Timóteo era uma fé sem fingimento. Paulo estava fazendo Timóteo lembrar que ele foi justificado mediante a fé em o Senhor Jesus Cristo. E Paulo fala isso com uma convicção, sabe por quê? Porque esse apóstolo que estava sendo julgado injustamente no passado, alguns anos atrás, ele foi responsável de julgar, condenar diretamente muitos crentes, injustamente. Mas a graça e a misericórdia do Senhor justificou, mediante a fé em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo. E o Senhor tirou o apóstolo Paulo do lamaçal do pecado e trouxe ele para o outro lado, transformou a vida dele, justificou o apóstolo Paulo. Outrora, Paulo estava lá, cometendo delitos e pecados, perseguindo os crentes. Mas agora, ele está sendo condenado por pregar, anunciar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo tinha ciência do que era ter uma vida transformada mediante a fé em Cristo Jesus. Então, ele tinha não só convicção, mas tinha seu autotestemunho, justificação mediante a fé em Cristo Jesus. Então, Paulo fala para Timóteo, não abandone, não se esfrie, lembre do Senhor Jesus Cristo, se afirme no Senhor, porque a fé que está no seu coração não é uma fé de covardia,
mas é uma fé que te dá poder para compartilhar o Evangelho de Cristo Jesus. O apóstolo aqui, ele está colocando em prática tudo aquilo que ele vivenciou na vida do apóstolo, perdão, na vida do seu pequeno discípulo Timóteo. Está instruindo, está ensinando a Timóteo a permanecer firme, porque o Senhor justificou Timóteo mediante a fé. Não porque Timóteo tinha algum mérito, porque alguns teólogos vão dizer que Timóteo ele era tímido, era doente, era um jovem que tinha diversos problemas. Mas quem capacita, quem vocaciona Timóteo é o Senhor, nosso Senhor, bom Deus. Timóteo, da mesma forma, Paulo também não tinha mérito nenhum, se não fosse a graça e misericórdia do Senhor. Então, basicamente essa é a história do texto a qual nós lemos. Uma vida do apóstolo Paulo, uma vida que aparentemente estava chegando ao fim neste mundo. Mas Paulo tinha ciência que a vida dele aqui poderia acabar, mas ele viveria a eternidade com o Senhor Jesus Cristo. E mesmo assim ele alerta Timóteo a não abandonar esta fé. Irmãos, mediante a isso tudo que nós conversamos, eu queria destrinchar a pregação, a mensagem do Senhor Jesus Cristo em 3 tópicos. Primeiro eu queria falar sobre o justificado vive pela graça, não por mérito. Como eu narrei para os irmãos, o primeiro verso, ao verso 5, Paulo ele vai lembrar, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Paulo, todas as vezes que ele vai escrever uma epístola, ele traz isso, não somente para as pessoas que vão ler a epístola, para a igreja que vai receber a epístola, mas para o seu entendimento também. Que ele está escrevendo, que ele está indo, evangelizando, não porque ele tinha algo para oferecer, mas pela graça e misericórdia em Cristo Jesus, que justificou ele mediante a fé. Então, se vocês forem parar para analisar, em todas as epístolas, Paulo ele vai começar uma saudação. E nessa saudação ele vai falar, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Basicamente é Paulo justificado por Cristo Jesus. Paulo sempre vai colocar Cristo no centro do seu ministério. Porque ele sabia, porque se fosse por ele, ele não estaria ali. Ele estaria continuando perseguindo os crentes, os cristãos. Então ele sabia que o seu chamado era um chamado do Senhor. Por isso que algumas vezes não, mas diversas vezes ele defendia o seu ministério, porque defender o seu ministério é defender a justificação que ele recebeu diante de Cristo Jesus. Porque muitas pessoas falavam, ele não é apóstolo, por que não? Pregar para os gentios? A igreja de Corinto vai dizer isso na segunda epístola. Paulo escreve, vocês são as minhas testemunhas, vocês são a testificação do meu ministério, porque eles estavam duvidando do seu ministério. Em Gálatas também, Paulo vai também defender o seu chamado. Em diversos momentos, Paulo defende o seu chamado, a sua vocação, a sua justificação, porque defender o seu ministério significava defender que ele foi justificado por Cristo Jesus. Não porque ele queria dizer que ele tinha algum mérito, não. Defender o seu ministério era a prova da justificação mediante a fé em Cristo Jesus. Então, todas as vezes que Paulo escreve as cartas, as epístolas, ele vai ter esse método de dizer, é mediante a cruz de Cristo Jesus, não por mim. Prosseguindo, Paulo começa reconhecendo, como falei, o seu ministério não é resultado de esforço humano, mas da vontade de Deus. Paulo ele sabia que ele tinha herdado uma graça, uma misericórdia, a justificação mediante a fé, algo sobrenatural, algo sobrenatural.
E quando eu estava escrevendo um sermão, estudando, o Senhor me fez pensar, agora deu uma de pentecostal, o Senhor me fez pensar, o Senhor fala com cada um de nós também. E eu lembro que, quando eu estava escrevendo, lembrei da história do rei Davi. Davi, ele tem uma vida, assim, todo mundo conhece Davi como um homem segundo o coração de Deus. Mas ele teve alguns problemas no percurso da sua caminhada, do seu ministério. No Salmos 32, é um salmo que Davi vai falar, ele vai iniciar o salmo dizendo: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Quando Davi escreve esses salmos, não sei se vocês sabem, mas esse salmo é após quando o profeta Jonatas chega para ele e fala: Davi, existe um rapaz aí que tinha apenas uma ovelha, e tinha outro homem que tinha diversas ovelhas. E esse jovem, esse rapaz, não satisfeito das diversas ovelhas que ele tinha, ele pega aquela ovelha daquele homem que tinha apenas uma, e ele faz um banquete com aquela ovelha. Davi, indignado, fala: me conta aí quem é esse camarada, vou fazer justiça por ele, porque, poxa, ele só tinha uma ovelha, o outro tinha diversas, porque o outro não pegou uma das suas ovelhas e fez churrasco com ela? E o profeta falou o que para ele? Davi, esse é você. E Davi, naquele momento, ele se arrepende, se humilha diante do Senhor. Sabe por quê? Porque na concepção de justiça do rei, aquele homem, que era ele próprio, merecia a morte. Mas Davi escreve esse salmo dizendo: bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurados somos nós, cujas nossas transgressões são perdoadas, os nossos pecados são cobertos. Meus irmãos, nós não somos diferentes de Davi. Paulo tinha essa concepção, ele não era diferente de Davi, ele não é diferente de nós. O que nos faz diferente de muitos aí afora, porque é o quê? É graça. Somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Se não fosse essa justificação, nós seríamos assassinos. Seríamos. Mas Cristo, não sei por qual motivo, nos justificou mediante a fé. E isso é motivo de glorificar o seu nome, de exaltar o seu nome. Só de imaginar que o próprio rei Davi, ele olha para essa história e fala: esse homem merece a morte. Você tem que olhar para a sua vida e dizer: eu mereço a morte. Mas após isso, você tem que dizer o seguinte: sou justificado. Sou justificado. O crime que você cometeu, você foi perdoado. E o incrível disso tudo é que, quando Cristo na cruz do Calvário morreu por você, morreu por mim, Ele morreu pelos nossos pecados do passado, ao qual você já pediu perdão, pelos pecados de hoje que você vai cometer, que infelizmente nós temos na nossa natureza pecaminosa. Como diz o salmista, se você disser que você não tem pecado, você já pecou. Então, por esse pecado que você vai cometer no dia de hoje, Cristo morreu. Pelo pecado que você vai cometer no dia de amanhã, Cristo já perdoou. Sabe por quê? Você foi justificado mediante a fé em Cristo Jesus. Isso é incrível. O Evangelho é incrível. A graça, a fé do Senhor Jesus Cristo é incrível. Você não tem mérito em nenhuma parte disso. Não tem mérito. Prosseguindo aqui, o segundo tópico da nossa pregação vai falar sobre o justificado. É fortalecido pela fé, não pelas obras. A partir do verso 6 ao verso 8, Davi vai falar para Timóteo o seguinte: é por esta razão, pois que te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia,
mas de poder, de amor e de moderação. Como falei para os irmãos, Timóteo, ele estava com medo, e isso é normal. Temer pela morte é normal. Era normal. Mas o que Davi estava dizendo para Timóteo? Timóteo, você pode ter medo, mas lembre-se que o Senhor não te deu espírito de covardia. Ele te deu poder, amor e moderação. Paulo, ele vai ser tão categórico com Timóteo, porque às vezes é preciso que nós lembremos disso. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Temos o Espírito Santo de Deus que coabita em nossas vidas, dentro de nós. E esse Espírito Santo de Deus que coabita dentro de nós não é um espírito covarde. Não é um espírito covarde. Dizer que nós não teremos medo, se algo acontecer de ruim, estarei pecando, estarei mentindo. Mas o Senhor nos fortalece. O Senhor caminha conosco. Nessa vida a qual nós estamos vivenciando, as diversidades vão acontecer. As frustrações vão vir. As doenças vão vir. Mas o diferencial é que o Senhor caminha conosco. O Senhor está presente conosco. Somos justificados pela fé. E quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele vai ao Pai, ele fala, estou indo porque o Espírito está descendo. E esse Espírito vai coabitar no coração de vocês, na vida de vocês. E algo magnífico que acontece lá em Atos, que no Evangelho a gente vai, após a morte de Cristo Jesus, vamos ver alguns discípulos, alguns não, todos os discípulos se acovardando, fugindo. Pedro negando ao Senhor 3 vezes. Sabemos bem que lá em João, no último capítulo, o Senhor pergunta para Pedro outra vez, as 3 vezes. O Senhor pergunta para Pedro antes da morte e depois da sua ressurreição. Reavivando o dom, o chamado de Pedro. Após a ida do Senhor e a vinda do Espírito Santo, aquele mesmo Pedro que foi covarde, que abandonou Cristo Jesus na cruz do Calvário, vai ser aquele Pedro que vai pregar e aproximadamente 3.000 pessoas vão se converter. Foi através de Pedro? Não. Foi porque o Espírito Santo que coabitava na vida de Pedro, fez ele entender que ele não era covarde, porque o Senhor habitava na vida dele. E quando o Senhor habita em nossas vidas, meus irmãos, ele nos dá poder para lidarmos com as diversidades da vida. E não somente poder, ele vai nos dar amor. E quando eu falo aqui do amor, é algo muito interessante, porque eu queria fazer vocês pensar no seu passado. Talvez você seja aquele crente de nascença, seu pai desde criancinha te levou aos caminhos do Senhor, glória a Deus por isso. Mas tem algum momento de nossas vidas que mesmo você sendo cristão, desde o ventre da sua mãe, que você vai se converter. Quando Paulo fala para Timóteo, lembra da sua juventude, da fé que habita no coração, que habitava no coração da sua avó e da sua mãe. Não é uma fé que é passada apenas assim, agora receba a fé. Não. Os pais vão ensinar os filhos no caminho do Senhor, mas tem momentos que os filhos vão tomar essa decisão de caminhar com o Senhor. Então, se você é nascido criado na igreja, você, em algum momento da sua vida, você se converte aos caminhos do Senhor, se entrega. Mas também tem aqueles cristãos que passam a pertencer à família de Cristo Jesus, já velhos, já na adolescência, na juventude, ou até mesmo já idosos, já de certa idade. Glória a Deus por isso. É momento que o Senhor te chama, te vocaciona, te justifica mediante a fé e faz você coabitar nessa igreja, nessa casa. Glória a Deus por isso.
E quando isso acontece, a gente tem um passado. A gente tem uma história de pecado abominável diante de Deus. Pecados que, quando você conta assim, às vezes assim, é assustador. Não, não acredito. Você fazia isso? Logo você, tão certinho? Logo você, Alessandro, fazia isso? Tão certinho, pastor da igreja? Meus irmãos, a vida sem Cristo, sem a justificação de Cristo Jesus, é assim. É assim. Não, mas eu sempre fui certinho, eu sempre estive na igreja, meus pais sempre... Meu irmão, você peca. Você peca. E quando Paulo fala sobre amor, ele faz Timóteo lembrar o seguinte: Timóteo, devemos ter amor. Amor por Deus, mas também amor pelo próximo. Porque a mesma justificação que paira sobre nossas vidas, ela pode parear sobre outras vidas também. Meu pastor costuma dizer que, imagina a pessoa que você acha assim, essa pessoa não tem salvação. Para essa pessoa, não há justiça sequer. Para o reino de Deus, para a cruz de Cristo, todos nós podemos ser justificados, porque não é mérito humano. O Evangelho é isso. O Evangelho é isto. É pegar o homem, pegar o homem mais miserável, transformar e justificar mediante a fé em Cristo Jesus. Paulo tinha propriedade para falar isso. Lembra de Davi? Foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Mas se a gente olhar a história de Davi, a gente vai olhar que ele foi um marido ruim, um rei, de certa forma, a qual levou um dos seus súditos para a morte, um pai, mas foi justificado. Os seus pecados foram perdoados diante de Deus. E ele foi conhecido um homem segundo o coração de Deus. Isso demonstra que não é mérito de Davi. Não é mérito do apóstolo Paulo. Não foi mérito de Timóteo, não é nosso mérito. É a graça, é a justificação do Senhor Jesus Cristo. E partindo para o terceiro tópico da nossa pregação, o justificado tem segurança eterna na fé. Eu queria estar lendo juntamente com os irmãos esses dois versos, versos 11 e versos 12. Nós não lemos quando eu li no começo, mas queria estar lendo com os irmãos mais uma vez. Queria que os irmãos ficassem atentos a esses dois versos. O que o apóstolo Paulo vai dizer aqui em nossos corações? Para a qual eu fui designado pregador e apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sem quem eu tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Este homem que foi justificado e foi transformado mediante a fé em Cristo Jesus, ele tinha a convicção que ele estava bem certo do seu chamado, mas ele esperava pela uma vida eterna. O Alessandro, nessa noite, ele, logo no começo, acho que depois do louvor, ele falou que se você tiver alguma ansiedade no seu coração, que não seja a volta de Cristo Jesus, viver a eternidade, meus irmãos, a gente tem que se preocupar literalmente. Somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus, e essa justificação vai nos dar algo que, meus irmãos, tem noção que é a vida eterna? Já para pensar sobre isso? Você ser convidado para um grande banquete sem arcar com nenhum centavo. Imagina a ceia de Natal de final de ano, quando as famílias vão se reunir. Vai dividir por família. Normalmente o esposo que sofre, né? Lá em casa acontece isso. Eu não sou casado, moro com a minha avó. E por morar com a minha avó, acabo arcando com a ceia de Natal da parte da minha avó, né? Eu falo, ó, vocês têm que ver minha avó, pô, é minha avó. É a avó de vocês, mas
Mas tem você que mora com ela, pode contribuir. Então, tem coisas que acontecem na nossa vida cotidiana que a gente tem que pagar o preço, tem que pagar com a ceia de Natal lá. Não quer gastar mais do que pode na ceia de Natal? Então tem que contribuir. Com a eternidade, você não contribui nada. É mediante a fé em Cristo Jesus. Porque se fosse por você, meus irmãos, estaria no inferno. Desculpa, mas essa é a realidade. Quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, trouxe uma condenação para toda a humanidade. Você merecia o inferno. Eu merecia o inferno. Mas a justificação diante de Cristo Jesus na cruz do Calvário, ela nos lava, nos transforma. E Jesus faz uma promessa: eu tenho que ir até o Pai, para o Espírito Santo descer, mas fiquem tranquilos, que eu voltarei. Maranata, eu voltarei. E juntos estaremos com Ele, reinando, glorificando o seu nome, exaltando e glorificando ao seu nome, porque Ele é digno de ser exaltado, meus irmãos. Queria que vocês imaginassem, mais uma vez, vocês não têm mérito nisso. Se não fosse a justificação. Pense nisso quando você vê aquela pessoa, talvez o seu vizinho, aquele familiar, aquele homem, aquela mulher que às vezes não me tira da graça, meus irmãos. Por muitas das vezes você foi aquela pessoa que tirou muitas das pessoas da graça. Pense nisso. Muitas das vezes você foi aquele homem ou aquela mulher que outras pessoas olhavam, essa pessoa aí não merece ser justificada diante de Deus. Essa aí, esquece, não merece salvação. Não existe isso. Não existe isso. Para a justificação de Cristo Jesus, não existe isso. Não existe. Porque olhar para trás de nossas vidas, imaginar que ele pegou este homem aqui, Sebastião, esse jovem, que estava preso em delitos e pecados, e transformou, porque eu não posso ver meu próximo também sendo transformado mediante a fé em Cristo Jesus. Quando os reformadores, na época da reforma protestante, eles imaginaram isso, eles optaram para fazer essa reforma, eles foram usados pelo Senhor, é porque eles viam que muitos da liderança da igreja queria cobrar por transformação, queria dizer, você pode ser transformado mediante ao seu bolso. O que você tem para me oferecer aí? Talvez você merece a justificação, merece a salvação. Qual a parte do céu você quer comprar? Mas quando você lê as Sagradas Escrituras, que foi assim que aqueles homens fizeram, quando você olha a vida do apóstolo Paulo, os Salmos de Davi, olha Cristo Jesus falando, quando você se depara com as Sagradas Escrituras, você vê, nossa, não tenho mérito. Eu posso ser o homem mais rico do mundo. Eu posso ser a pessoa mais pobre do mundo. Mas se não for a graça, a justificação do Senhor, a minha eternidade vai ser algo que não quero. Mas devido à graça, e não sei por que o Senhor achou graça nos justificar, mas foi meio dessa justificação que hoje você está aqui nessa manhã ouvindo essa palavra. Foi meio da justificação mediante a fé de Cristo Jesus. E eu queria, nesta manhã, que você saísse com essa palavra. Você só é justificado porque no passado o Senhor morreu na cruz do Calvário por você. É a fé em Cristo Jesus. Você não tem mérito nenhum. Não tem mérito nenhum. Sou um bom pregador, amém, mas quem tem que ser glorificado é o Senhor, porque Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Eu canto bem, eu sou um bom baterista, eu sou um bom tecladista,
Toco bem violão. Amém. Que o Senhor continue te abençoando, mas quem tem que ser glorificado é o Senhor. Porque Ele que pagou o preço dos nossos pecados. Ele foi aquela ovelha perfeita, aquele cordeiro perfeito. E mediante ao seu sacrifício, nós fomos justificados mediante a fé nele. Amém, meus irmãos? Queria orar por vocês. Orar, agradecer ao Senhor porque se outrora nós estávamos na escravidão do pecado, hoje nós desfrutamos a graça do Senhor Jesus Cristo. Não por mérito, não por obras, mas por amor e misericórdia. Eu queria convidá-los que antes de orar, eu queria tirar um minuto para vocês orarem. Você e Deus agora. Agradecer ao Senhor pela salvação, pela graça, pela justificação. Um momento só para agradecer ao Senhor. Agradeça ao Senhor porque você merecia o inferno. Mas o Senhor tirou de lá. O Senhor te trouxe até aqui nessa manhã. Oremos. Senhor, nessa manhã, diante de Ti, Senhor, nós estamos. Glorificamos e exaltamos o Seu nome, Senhor, porque o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória, Pai. O que seria de nós, Pai, se não fosse o Senhor? O que seria das nossas vidas, Senhor, se não fosse o Seu sacrifício na cruz do Calvário, Pai? Por ter morrido, ter se sacrificado por pessoas tão errôneas como nós somos, que por nossa natureza, nós sempre vamos escolher o mal, Pai. Mas sabemos que somos justificados mediante a fé em Ti, Pai. E sabemos que toda manhã o Senhor tem coabitado nos nossos corações a nos levantarmos das nossas camas. E tem continuado conosco ao deitarmos, Senhor, ao findar do dia. E sabemos que se não fosse o Senhor conosco, Senhor, nós estaríamos agora no lamaçal do pecado, inclinado e alimentando a nossa carne, Pai. Sabemos que existe uma luta diariamente do espírito contra a carne, Pai. E sabemos que só conseguimos vencer se o Senhor nos guiar, Pai. Se o Senhor estiver juntamente conosco, porque a nossa natureza, ela sempre vai escolher o mal. Mas sabemos que nós somos justificados por Ti, e por meio de Ti, e por fé em Ti, Pai. Muito obrigado por isso, Senhor. Te louvamos, Te exaltamos por isso. E nessa manhã, Senhor, nós diante de Ti, Senhor, queremos também Te pedir que o Senhor venha nos conduzir para anunciarmos o Seu Evangelho de graça e misericórdia, para anunciarmos a Sua justificação, Pai. Que outras pessoas possam ouvir o Teu Evangelho, que o Teu Evangelho venha ecoar a quatro cantos deste mundo, Pai. Através de nossas vidas, através do nosso testemunho de transformação, Pai, de graça e misericórdia. Venha coabitar em nossas vidas, Senhor. Essa oração que eu Te faço nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigado. Que o Senhor continue abençoando a vida dos irmãos.